eu tinha comentado com vocês, o rim permanente, ele surge na região pélvica. Se a gente voltar algumas imagens aqui, vocês vão conseguir ver isso, né? Ele vai surgir aqui, nesta região pélvica. Só que essa não é a posição do nosso rim permanente. Nosso rim permanente, a posição dele é na região do retroperitônio. Ele sai da região pélvica, fica numa região abdominal, na parede posterior, que é o que nós chamamos de retroperitônio. Então, esse rim, ele vai mudar a sua posição. E essa mudança de posição, nós chamamos de ascensão do rim. Não é exatamente uma ascensão, por isso que eu coloquei assim entre aspas. Porque, na realidade, o rim ele não vai subir. O que nós sabemos é que o corpo cresce. E o corpo cresce no sentido caudal. Então, como o corpo cresce no sentido caudal, o rim vai mudando de posição até ficar na sua posição final. E aí, como é que vai acontecer essa posição dele? Então, vamos observar na imagem. Aqui, nós temos a glândula suprarrenal. Ela já está lá na sua posição final. Até porque a glândula suprarrenal não se desenvolve, não tem a mesma origem embrionária do rim, certo? Ela não se desenvolve junto com o rim. Eles se encontram depois, certo? Lá na 9ª semana é quando eles vão se encontrar. E aqui a gente está com o rim aqui embaixo, nessa região pélvica, que é a posição que ele está. Quando ele está aqui nessa posição, o seu hilo está voltado anteriormente. Afinal de contas, ele surgiu do ducto mesonéfrico. Então, está aqui o ducto mesonéfrico, o rim fez assim. Então, seu hilo está voltado anteriormente. Quando ele for ascendendo, ele vai girar e aí o hilo vai se encontrar numa posição anteromedial. Então, ele faz um giro de em torno de 90 graus. Ele está assim, ele vai girando e aí depois o hilo permanece nessa posição, bem mais medial do que nesse período embrionário. Aqui a gente consegue ver isso. Aqui está o hilo. Observem que à medida que ele vai ascendendo, a posição do hilo vai mudando. Outra coisa é a origem da artéria renal. Nós sabemos que para cada um dos rins existe uma artéria renal. Então, o meu rim direito tem a sua artéria renal, o meu rim esquerdo tem também a sua artéria renal. E esta artéria renal, quando o rim está na região pélvica, a artéria renal, ela vem da artéria ilíaca comum. Então, aqui está a artéria ilíaca comum, aqui está saindo a artéria renal, que vai suprir o rim. Quando esse rim começar a ascender, essa artéria renal vai sair de uma posição caudal da artéria aorta abdominal. Essa artéria renal que tinha vindo da ilíaca vai regredir e desaparecer. E aí surge uma nova. Não é que ela sobe junto com o rim, não. A artéria some, desaparece, essa primeira. O rim vem para uma posição mais superior e daqui vai surgir outra artéria. Aí o rim sobe mais um pouco. Então, essa artéria renal agora vai surgir da aorta abdominal em uma região mais média. Até que finalmente o rim se encontra com a glândula suprarrenal. Quando ele se encontra com a glândula suprarrenal, ele para de ascender. É ali o momento que é na 9ª semana que isso acontece. Ele não vai ascender mais. E, nesse momento, a artéria renal surge da aorta abdominal de uma porção mais cranial, que é aí a artéria renal permanente, principal, e as outras todas, normalmente, regridem, desaparecem, e a gente não tem mais elas sendo supridas somente por uma só em cada um dos rins. No entanto, durante esse processo de ascensão, pode acontecer de alguma dessas artérias não regredir, ou seja, elas não desaparecerem, elas permanecerem ali ligadas ao rim. Nesse caso, nós chamamos isso de artérias renais acessórias. As artérias renais acessórias, elas são bem mais frequentes no rim do que veias renais acessórias. E 25% da população
apresenta essas artérias acessórias. Bom, quando existe essa artéria acessória, a gente vai ter uma artéria renal principal, então a gente tem aquela permanente que deveria estar. E aí ele pode ter mais uma, duas, até 4 artérias renais acessórias. Então, ao invés de ter só 2, uma para cada rim, ele pode ter 2 em cada, 4 e aí por diante. Sendo que elas podem estar ligadas a diversos pontos. No polo inferior, superior, enfim, existem várias possibilidades. É uma artéria menor, ela tem um diâmetro menor do que a principal e a gente espera que ela não dê problema. Certo? Inicialmente, a gente não imagina que ela vai dar algum tipo de problema. Pode ser só um achado. A pessoa pode passar um bom tempo da vida sem nem saber e algum dia descobrir que tem uma artéria renal acessória. Em termos de comprometimento da artéria renal acessória, pode acontecer em algumas situações de quando ela está no polo inferior do rim, ela fazer uma compressão da pelve. E aí, quando ela faz essa compressão da pelve, isso pode levar aqui ao desenvolvimento de hidronefrose. Ou seja, a urina fica acumulada na pelve, ela não consegue sair, e é por conta dessa compressão que a artéria renal acessória pode fazer. É muito mais comum do lado esquerdo, porque no lado direito tem a veia cava. Então, como tem a veia cava não deixa com que essa compressão aconteça de uma maneira tão frequente. Então, é mais comum quando tem ali do lado esquerdo. Esse seria um dos comprometimentos, certo? Que embora pode acontecer, não é tão comum, mas é algo que pode ser visto. O grande problema é em caso de transplante renal. Então, se uma pessoa for receber um rim com artéria acessória, isso pode ser um problema. Porque a artéria acessória é uma artéria que nós chamamos de artéria terminal. O que significa ser uma artéria terminal? Quer dizer que só ela irriga essa região do rim. Então, se ela está vindo aqui para o polo inferior, essa região do polo inferior só é irrigada por essa artéria. Então, se você tem uma lesão, se tem algum comprometimento dessa artéria, essa região pode necrosar, pode ter uma isquemia e acabar necrosando. Sim, mas o que isso tem relação com o transplante? Se esse rim for ser doado para uma pessoa, é muito difícil fazer a reimplantação dessa artéria acessória, porque como ela tem um diâmetro menor, ela é mais difícil de reimplantar. Embora seja possível, é muito mais complicado de se fazer. E algumas vezes é evitado de você fazer um transplante de um rim com artéria acessória, de que tem chances de você acabar perdendo aquela região. Então se evita de se utilizar nesses casos, exatamente porque é uma artéria terminal. Então não dá para você fazer um transplante de um rim desse sem levar essa artéria acessória junto. Aí você vai lesionar essa região vai ter isquemia e você já vai levar um rim problemático. Então por isso que se evita esse tipo de cirurgia. Estão as nossas referências.